Oi, vizinhos! Bem-vindos ao podcast do Brasília Comércio e Sudoeste Comércio também. A gente hoje vai falar um assunto muito importante para quem vive aqui acompanhando as nossas páginas. A gente vai falar sobre marketing. Hoje eu estou aqui com o Israel. Bem-vindo, Israel! Prazer, Tati. É um prazer estar aqui no podcast do Brasília Comércio, esse portal que eu abracei nos últimos meses, né? Para quem não sabe, ela vai apresentar melhor, mas sou eu que cuido por trás do portal, que dou a tecnologia para esse portal acontecer. Então, é um prazer meio que estar no podcast da firma, né? Pode-se dizer assim que é um podcast da firma, onde a gente vai falar muito sobre marketing, tecnologia, sobre como que é os bastidores, como que está sendo reestruturar esse portal tão querido por muita gente da cidade, já é um dos maiores portais da cidade, pode-se dizer assim. Então, a gente está aqui para falar sobre isso. E, além disso, falar um pouco do meu trabalho também, da minha história. Tá tudo Claro, o certo. foco hoje vai ser a tua história, o teu trabalho, para o pessoal conhecer também. E a gente vai, claro, falar também um pouquinho sobre o que tu tem feito na página do Brasília Comércio no site, né? Todas essas notícias que a gente vem trazendo, elas estão ganhando cada vez mais destaque e é graças ao teu trabalho com a gente. Então, vamos começar aqui na primeira pergunta, Israel. Vamos conversar aqui. Hoje tu trabalha dentro do marketing para a empresa, certo? Correto. Hoje eu sou um especialista em criação e construção de estruturas de vendas para empresas, pequenas e médias empresas em Brasília. Hoje também tem atuação em Goiânia e Brasil todo, né? Inclusive, até mesmo anteontem eu estava atendendo uma empresa do Rio Grande do Sul. Então, meu trabalho já está muito mais fora do Centro-Oeste, já está indo para o Brasil todo. Tá indo pro Brasil todo, tá vendo? Eu não escolho errado, gente, eu não escolho errado. E aí a tua formação, né? Como é que ela influencia e como que tu pensa, né, com relação à estratégia, estrutura digital? Fala um pouquinho da tua história. Então, eu digo que a minha formação é uma formação híbrida, tanto em tecnologia, porque eu, querendo ou não, a maior parte do meu tempo é na frente da tela do computador, debugando código, mas também é uma formação humanista. Eu sou publicitário de formação. Ali eu digo que foram 5 anos onde eu aprendi a trabalhar com gente. Espero, eu acho que está dando super certo. Mas também, no meio da graduação, eu comecei a me especializar para um campo da ciência chamado experiência do usuário, ou UX. E nesse campo, a gente estuda como a experiência do usuário interfere dentro das organizações, assim gerando mais vendas, mais tração, no caso da Tati, e gerando uma performance também de inteligência de mercado. Então, basicamente, eu sou esse cara tanto da tecnologia, onde eu pego e estruturo de uma forma sólida o negócio do cliente, para ele ser tecnologicamente nas redes sociais e internet de maneira geral, mas também eu estruturo esse lado de comunicação e criatividade, onde eu tenho umas ideias de deixar essa comunicação mais propriamente dita para os meus clientes. Então, assim, algumas matérias um pouco mais diferentes que está tendo ultimamente, tem um dedo aqui de uma pessoa. Só falo isso. O Israel também ele vem escrevendo algumas matérias pra gente lá no site. É um artista muito completo, porque não é só marketing também, ele gosta de fazer os textos, e os textos estão muito legais, trazendo sempre dicas e notícias novas, indicando pra gente onde ele acha que a gente realmente pode seguir o caminho, com análise mesmo de marketing. Quando uma empresa te procura, conta aqui pra gente. Quando eles pedem um site ou eles têm um e-commerce e eles pedem para te fazer ali esse site para eles, o que tu analisa primeiro com esse cliente? Então, a primeira coisa que eu analiso, eu falo que o Instagram é a porta de entrada de toda a empresa. Então, eu peço sempre o Instagram. Foi assim com a Tati, foi assim com todos os outros negócios. Eu falo, Tati, me manda seu Instagram aí para me dar uma olhada. E ali eu tenho várias, já é uma análise que eu faço, tem quase 6 anos de mercado, então hoje eu já tenho um olhar bem clínico, e a Tati às vezes até sofre na minha mão na página, Verdade. porque eu falo, ó, Tati, por aqui não tá legal, isso aqui tá dando um problema maior de comunicação e tudo mais. E a partir dali eu começo a extratar o que eu chamo de pré-estratégia, antes mesmo de conversar com o cliente. Então, eu tiro ali 1 a 2 horas do meu dia para a gente começar a traçar essas primeiras estratégias, para na hora que eu chego na reunião com esse cliente, eu já tenho uma noção clara do que realmente esse cliente precisa. E aí ser o mais assertivo possível. E aí depois sim, eu vou para site, começo a analisar tecnicamente tanto de conteúdo. Então, como a Tati, por exemplo, no Brasília, que é um portal de conteúdo, então eu fui ler os textos para ver se
não tinha erro de português, se os textos estavam bem escritos. E a Marcela faz um ótimo trabalho, então... Marcela é a jornalista Isso, que escreve lá para a página. que, inclusive, eu acho que é a próxima que tem que ser entrevistada também. Verdade. Mas se não tinha erro de português, para aí sim a gente marcar uma reunião. E aí, claro, aí vem a estratégia depois como abordar esse cliente. Que aí são estratégias secretas, daí eu não falo muito fortemente, não. O segredo é o segredo, né, Israel? O segredo é o segredo. Quer saber o segredo? Tem que contratar o Israel. Bom, vamos então para a próxima pergunta aqui. Qual que é o papel de um site de um e-commerce, né? Isso. Qual que é o papel de um site de um e-commerce no crescimento de uma empresa hoje? Então, eu vou falar o primeiro clichê desse podcast, que é terreno alugado não se constrói casa. Então, hoje as redes sociais, elas são terrenos alugados dentro das estruturas de marketing das empresas. Assim como plataformas prontas também são terrenos alugados. Eu sei que o Brasília Comércio é muito seguido no mercado, no segmento de bares e restaurantes. E o que eu vejo hoje são dois tipos de restaurantes. Restaurantes que cobram um valor mais elevado, por exemplo, por um drink, por uma bebida ou por um prato, que o cardápio está em PDF. E, gente, desculpa, mas isso não dá para acontecer mais. Nossa, e ele olha assim, toda vez que eu falo, né, de um É. restaurante lá no site, na página, aliás, ele fala, Tati, eles têm aqui no Canva, um restaurante desse tamanho, maravilhoso. É. Tem que falar do meu trabalho, e tem mesmo. E aí, ou se não, uma rede social paupérrima e que só serve para postar cardápio de evento e tudo mais. A gente, agora, inclusive, no Brasília Comércio, a gente vai começar a trazer alguns bares que têm algumas rodas de samba, sertanejo e tudo mais. E eu falo, Tati, assim, tá legal da gente começar a divulgar? Tá, é legal porque vai gerar público para a página. Só que, em compensação, a gente precisa dar um cuidado maior em como que é a experiência do nosso público ali dentro. Já que é um público selecionado, é um público que a gente já tem... internamente, a gente já tem traçado o ICP do Brasília Comércio, a gente já tem todo esse posicionamento de marca mesmo, o que é o Brasília Comércio, e os três principais da página sabem muito bem qual é o intuito da página, e a gente conversa muito internamente o que a Tati quer principalmente, mas o que a gente como os caras da comunicação, tanto eu quanto a Marcela, a gente fala, ó, Tati, esse é o caminho. Então a gente já até vai vindo as pautas e tudo mais. E a gente sabe o que vocês querem. É dados. A gente tem muitos dados hoje nas nossas mãos. A gente tem um Google Analytics ali dentro, rodando dentro do site. Eu tenho acesso ao Analytics tanto do Instagram. A Tati vai me mandando os prints. Então, eu sei o que vocês querem. E aí a gente vai atrás das matérias e das dicas para vocês. Eu achei uma coisa bem interessante, inclusive, né, que tu mencionou. Tem muita gente que tem o site, mas não sabe nem como monetizar, e tu sabe esse segredo. Esse é o pulo do gato, na verdade, do teu trabalho também com o website, certo? Certo. Conta um pouquinho mais, Rael, o que tu puder contar. Então, esse é um assunto polêmico. O que eu faço é uma análise primeiro do mercado, do potencial blog e portal que a gente trabalha. No caso, o objetivo, o foco aqui é o Brasília Comércio. E aí, a partir disso, a gente começa a colocar ferramentas de análise dentro do site do cliente para que o Google e o Facebook, e seja qual for o dispositivo de mídia, dá os dados para a gente. Então, um dado que eu olho muito ali no Brasília Comércio, sendo bem técnico, é crescimento nesse primeiro momento. Então, tipo assim, para mim, eu fico contente quando eu entro lá. Ele tá um pouquinho maior. Mas também eu olho muitas alavancas de crescimento do portal. Então, tipo assim, eu sei que um dos ICPs é restaurante. Então, a gente vai começar a buscar restaurantes legais na cidade. E a curadoria dos três estão indo atrás disso. Né? Breve novidade sobre isso. Além disso, também eu começo a olhar a parte mais técnica. Se o site está carregando rápido, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as meninas, tipo, eu acho que eu sou o chato da reunião, que chega sempre o técnicozão lá, ó, a imagem tá um pouco mais tá um pouco mais lerda, precisa de uma imagem de melhor qualidade. Eu sou muito desse cara da imagem também. Então eu cobro muito isso de todos os meus clientes. E aí com isso a gente começa a ver como ranquear e como fazer. Só que eu sempre digo para os meus clientes de SEO, que é o serviço de busca online, basicamente assim traduzindo para o português.
eu preciso que o seu site tenha a informação mais autoral possível, na melhor qualidade possível. Com isso, a gente consegue metrificar ele da melhor maneira possível. E se todos esses conteúdos estiverem organizados e com a melhor qualidade possível, a gente consegue ranquear mais rápido. Não, isso eu achei muito interessante, porque realmente foi uma análise que a gente estava fazendo, que, na verdade, tu trouxe pra gente, que às vezes a gente recebe briefing, nós que somos da imprensa, a gente recebe sempre muito briefing, que já é um roteiro do que ocorreu ali no evento, ou a informação que a empresa quer passar para a imprensa. E então a gente acaba tentando não fugir muito daquele roteiro que eles passaram, para que a gente não passe nenhuma informação diferente. Só que isso acaba fazendo uma grande diferença na hora da entrega do nosso site, certo? Isso. E foi o que o Israel apontou e foi a diferença, né? Esse é o diferencial de alguém que realmente entende o que está fazendo. Agora a gente vai poder ter números melhores, né? É. A gente vai ter uma visualização maior por causa desse detalhe que a gente não estava se atentando, que acaba que a informação ela fica muito repetida e parece que não é original, então o Google parece que não entende que é algo produzido por nós. O que aconteceu basicamente no da Tati, que foi muito legal essa mudança, foi que tanto a Tati quanto a Marcela, elas já postavam conteúdos autorais no Instagram. Só que eu falo, Tati, o conteúdo tá pronto. É só vocês pegarem o conteúdo e colocarem dentro do site. Isso falando dos carrosséis, dos das carrosséis. dicas. E aí eu falo, tá pronto o conteúdo. E a Tati já chegou pra mim, Israel, eu queria que postasse mais, só que eu não sei de onde a gente vai tirar a matéria. Aí eu, calma. É difícil, galera. Vamos analisar aqui a produção de conteúdo, né? E eu analisando, Tati, o conteúdo tá pronto, tá aqui, ó. As dicas que vocês dão é uma dica de qualidade. A agenda da semana que você posta na sexta-feira já é um conteúdo que pode ser indexado dentro do site. Para quem não sabe, né? A gente tem a agenda do final de semana, então a gente posta tudo que acontece ali de quinta até domingo na semana de programações, desde teatro, cinema, curso também, que a gente botou. Eventos também, festas até eventualmente. A gente não é muito forte de festa, mas eventualmente a gente posta. Então, sempre tem algum evento empresarial, enfim, etc. Na verdade, as festas, a gente até dentro, é uma política editorial dentro do canal mesmo, é que a gente quer colocar festas diferentes. Então, tipo assim, não dá para ser um show, uma coisa assim, mas uma roda de samba num lugar bem marcante da cidade, ou um buraco do jazz, por exemplo, que a gente já colocou já. Amo. Ou se não mesmo, até ultimamente a gente estava até discutindo se poderia ou não botar o que assim, é o hors concours de toda a equipe, que é o Ambar, né? Que é um dos bares da cidade. Que eu adoro. Eu fui, assim, eu garanto que foi uma coisa maravilhosa ultimamente, assim. Foi o último achadinho da cidade que eu descobri, assim, esses dias. Então, a gente discutindo e a gente chegou e falou, não, então festas diferentes, lugares diferentes da cidade a gente vai pôr. Agora, festa tradicional, a gente já tem a Globo que coloca, não é muito público. A gente posta ali, né, os grandes shows da Arena BRB, Nilson Nelson, porque esses tem que ter também. Sim. Mas hoje é muito disso também. A monetização, no geral, já que a pergunta, para a gente também não tangenciar tanto, é buscar esse conteúdo dentro da empresa, e isso vale para qualquer tipo de negócio, desde um corretor de imóveis até mesmo um portal de conteúdo como Brasília Comércio. Legal. E agora explica aqui um pouco para o pessoal entender também um pouquinho mais, Israel. Como é que site, marketing e sistemas, eles funcionam todos juntos, né? Porque tu faz esse apanhado geral de todos eles. Então, o site, eu sempre costumo dizer o seguinte, existem vários modelos de site na internet, e desde uma landing page, que é aquela página simples que a gente deixa o cadastro ou compra a página, até sistemas complexos, como um portal de conteúdo, que é o Brasília Comércio. Ainda mais agora com o canal no YouTube, que a gente tem que fazer atualização, já está no roadmap, tem a parte ainda daquela surpresa que a gente está... surpresa! Que a gente está projetando lá para frente. É o segredo. Que a gente já está executando também. Então, tem essas duas grandes atualizações no portal em breve. Então, para uma empresa, a gente tem que ver o momento atual dela. Não dá para uma empresa de pequeno porte ter um blog, YouTube e tudo mais. Do mesmo jeito, não dá para um portal de conteúdo não estar em todas as redes. Então, é muito sobre essa ponderação. Mas, hoje, o que eu faço mesmo é a junção desses players separados. Então, desde um CRM, que aquela empresa utiliza, até mesmo um sistema de e-commerce, a gente integra tudo dentro de uma base coesa, com início, meio e fim. E
e também, se na medida do possível, gerando o que a gente chama de funil de venda de marketing. Então, topo, meio, final de funil, tudo isso é conectado dentro dessa miscelânea de conhecimento que eu tenho para gerar um melhor posicionamento para a empresa. E o nosso foco ali dentro é que, e isso está até no meu site, eu falo muito bem, que crescer sem estrutura cansa, com estrutura não cansa. É só ver, por exemplo, e a Tati pode até ser um exemplo disso, como que foi desde a minha entrada no Brasília Comércio até hoje, tipo, e aí agora eu que quero te ouvir, tipo, como que foi esse processo? Porque, tipo, foi tão diferente. O portal mudou da água para o vinho, tá tendo mais acesso, você mesmo agora tá pelo menos se deslumbrando que pode monetizar. E aí agora é contigo. Sim, não, então, minha experiência é essa. Por isso que eu quis trazer o Israel aqui, porque para mim era tudo muito novo. Eu contratei uma pessoa para fazer site, mas essa pessoa não me contou todas as possibilidades que eu poderia ter com aquele site. Eu só paguei e tinha meu site ali. Só que eu descobri por meio do Israel, em conversa nossa, que eu poderia monetizar pelo site conforme os cliques ali dentro, né, no site, para entrarem nas notícias que a gente divulgava ali. E a partir disso, a gente já começou a trabalhar de uma forma completamente diferente. Além, claro, dessa análise de marketing que é 360 graus que o Israel faz. A gente realmente consegue integrar tudo e transformar em algo ainda maior e melhor, por causa da análise que o Israel trouxe para a gente e também pela frequência que ele está sempre nos trazendo feedbacks, fazendo ajustes, pedindo que a gente faça algum ajuste ou outro. E isso, com certeza, tem feito o portal crescer cada dia mais. E sem falar nas dicas que ele me traz e me incentiva a estar em todas as redes, conectar elas. E ele tem os macetes, esse é o diferencial. Não é o cara ali que fez o site, que depois nunca mais me abriu os olhos para nada. O Israel está sempre atento, trazendo novidade, trazendo novas dicas e querendo, de fato, implementar novidades que vêm aí do mercado e novidades do próprio marketing que eu jamais teria acesso se não tivesse uma assessoria como a do Israel também, porque a gente está aqui todos os meses, né, Israel? Todos os meses, eu acho que pelo menos 3, 4 dias da semana, tô perturbando as duas lá no grupo nosso do WhatsApp, falando, ó, Tati, melhora nisso. Ó, Tati, tem essa matéria aqui, tem esse furo que eu descobri na internet, tem esse novo local que chegou. Gosta, não gosta, tem a ver com o perfil? Porque, querendo ou não, o Brasília é muito a cara da Tati. Então, assim, a Tati, eu digo que ela é o veto máximo do portal. Só que, claro, tem coisas que eu falo até mesmo com o meu sócio, com o Guilherme Nascentes, que a gente tem uma frase, um código secreto, que é o pelo bem do negócio. E aí, eu falo, Tati, é pelo bem do negócio. Essa daqui tu vai ter que dar, não vai ganhar agora, mas lá na frente tu vai ganhar. Eu te garanto que tu vai ganhar algum contrato, alguma coisa do tipo. Então a gente vai fazendo esses posicionamentos mesmo. Ah, lembrei de mais uma coisa que eu achei super interessante. A questão da gente colocar os patrocinadores lá dentro da página. Que além da gente começar agora a poder monetizar conforme os cliques que chegam na página, a gente também vai ter patrocinadores que vão poder deixar o seu banner lá É, dentro. Então, o Israel me abriu os olhos para a gente poder monetizar também é. dessa forma, como ter mais um canal de aquisição. Na verdade, esse foi um recalculo de rota, né? Porque assim, o Google AdSense da página a gente tá no processo ainda de verificação, só que a Tati já tem, se eu não me engano, 10 ou 20 patrocinadores dentro do Instagram. Eu falei, Tati, tá aqui, tem 14 espaços livres aqui. Vamos mexer com os nossos patrocinadores que a gente tem. Depois, se der resultado, se der coisa, a gente começa a cobrar deles, tá tudo certo. Mas enquanto a gente não tem, a gente coloca lá naturalmente mesmo. Além disso, vem outras possibilidades aqui para frente. Então, tanto eu quanto a Tati, a gente está estudando e está se aperfeiçoando para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Sim. Seja ele um conteúdo, obviamente, com uma cara mais publicitária ou também com uma cara mais jornalística. Mas sempre com a carinha da Tati, sempre respeitando o que ela acredita e o que ela não acredita. E tudo misturado, né? Porque a gente é mistura de publicidade com Mesmo. jornalismo, comunicação, e a gente vai fazendo juntos nesse time um bem bolado aí, da Uhum. carinha de todo mundo, no fim É. das contas, apesar de eu estar ali estampando. É um Tem trabalho outros em dois, equipe. tem outros dois leãozinhos por trás, olhando o que ela faz, assim. E esse é o diferencial. A gente não cresce sozinho, eu realmente acredito nisso. A gente tem que se juntar com pessoas realmente boas no que fazem e que a gente confie também. Eu realmente escolhi o Israel para trabalhar com a gente ali no site, fazer essas automatizações, trazendo sempre novas ideias, porque realmente eu acredito muito no trabalho dele e é por isso que eu queria trazer ele aqui, para vocês também conhecerem. Israel, vamos para a próxima pergunta? Bora. Atendendo marcas de Brasília, Goiás, Brasil.
Eu sei que tu já vem crescendo, né? Cada vez mais aí no teu trabalho. O que que essas pessoas, o que que essas empresas costumam ter em comum? Então, as empresas chegam para mim, eu digo que elas têm duas coisas muito potenciais. Ou é aquela empresa que está iniciando no mercado e ela, tô perdido e tô querendo começar por algum lugar. E aí elas conseguem, graças a Deus hoje, através do meu nome, já está rodando em algumas rodas de network, que também, ou até mesmo alguns conteúdos, alguns reflexos de trabalho que já vem se falando, elas, tô perdido, quero conversar contigo para ver. E ali a consultoria dentro da empresa é o único produto que eu não cobro. Então, tipo assim, eu não cobro nenhum tipo de consultoria porque eu gosto de ajudar, eu gosto de conversar com as pessoas. Ou se não, é aquela empresa que já passou por 1 milhão de agências, já teve 1 milhão de contratos e não teve nenhum resultado. E aí elas já estão. E esse tipo de contrato já é o que eu falo que é o cliente que eu acendo um alerta gigante dentro da minha operação hoje em dia, que é o cliente que eu tenho que dar esse resultado para ele, entendeu? Ao menos que esse resultado não seja o que ele quer, mas que ele, pelo menos, ele não pode falar, não, Israel, pelo menos, cumpriu, entregou. E a gente sabe, né? E Tá quanto a cheio de gente isso, a gente traumatizada tem um aí. amigo em comum, o Albert Guedes, foi Sim. justamente sobre isso. O Albert, ele até então, ele queria fazer uma plataforma e numa reunião, ele disse que foi a reunião mais estranha da face da Terra. Porque eu não falei quase nada, eu deixei ele falar tudo. Aí eu falei, eu utilizei suas próprias técnicas do seu treinamento, Ele é querido. especialista em vendas, o Albert. E ele fala que a técnica principal dele é a técnica CB, né? Cala a boca no meio da reunião e deixa o cliente falar. E aí entreguei o conteúdo dele e fiz uma plataforma colocada. Até que na hora que eu entreguei, ele falou, nossa, é isso que eu queria. Eu falei, então, é porque eu te ouvi do início ao fim. Tu não para de falar, eu fui anotando e depois eu só concretizei no papel. Então, é justamente esse posicionamento mesmo de marca que eu tento trazer para os meus clientes em comum. Ou são esses clientes iniciantes, e por isso que eu deixo bem claro que a minha empresa é uma empresa que eu foco no pequeno e médio negócio, que eu gosto desse empresário mais iniciante também, ou é aquela empresa que já passou por várias empresas, que não tem resultado e que me procuram para ter uma fagulha de resultado. Legal. E vamos falar dessa organização que tu faz ali na empresa. Por que que ela é tão importante para crescer uma empresa de forma sustentável? Hoje, as empresas elas precisam do que eu chamo de base digital. Toda empresa ela precisa de um site, toda empresa precisa de um Instagram, toda empresa precisa de um WhatsApp comercial, toda empresa precisa de um blog com conteúdo lá dentro. Toda empresa hoje está precisando de um VPS com automação e tudo isso é o que a gente chama de base digital dentro da nossa tecnologia. Aonde a ideia é que a empresa sim construa sua estrutura própria e inclusive eu tenho que até te parabenizar porque no começo a ideia é que o portal ficasse no VPS da minha agência. E aí a gente, depois de decisões internas, a gente vai ter um VPS único do Brasília Comércio e dos outros projetos que você tem. E isso é uma atitude de coragem que muitos empresários não têm e que na hora que isso acontece eu falo, cara, pelo menos a minha mensagem está sendo disseminada pelo mundo e parabéns por essa decisão. Eu acho que Obrigada. é uma das decisões mais importantes como empresários que tu vai tomar na sua vida, porque a partir disso a gente consegue ver que você está crescendo, você está melhorando e você está querendo crescer também como empresária. E aí, além disso, o que a gente faz é organizar isso. E a partir do momento que ela tomou essa decisão, eu falei, então eu vou estar contigo na decisão. O que que costuma acontecer quando uma empresa ela tenta crescer sem essa organização antes dos processos e da presença digital? Simples, ela não cresce. Brincadeira, gente. Tô zoando, calma. Na verdade, ela não cresce mesmo. O que eu já vi de muita empresa, até mesmo entre o nosso meio de empresários aqui de Brasília, que falam que é uma grande coisa e tá tudo uma bagunça, não tá no gibi. E isso acaba o empresário se estressando e isso se reflete também na responsabilização das agências. Muitas agências tentam vender mundos em fundos, mas por o cliente não ter uma noção de marketing, tanto noção de conteúdo mesmo, quanto noção de posicionamento mesmo de marca, eles acabam dando esse problema de comunicação. Legal. Acho que a gente podia até voltar naquela, porque eu acho que isso me trouxe muito à tona, me trouxe à mente a lembrança daquele cardápio que a gente vê no Canva. Explica aqui um pouco para o pessoal, pelo amor de Deus, para os restaurantes Vamos entenderem lá, de uma gente. vez, Israel, por que que é Vamos tão lá. importante ter um cardápio que não seja feito no Canva. Vamos lá. Gente, hoje a internet, ela é
um reduto de dados. A Tati já ouviu esse discurso inúmeras vezes, ela tá olhando assim com aquela cara de tipo, beleza, vale para mim também. Vale. A internet é um reduto de dados. A partir do momento que a gente entra dentro do seu site, é um ponto de contato. E isso gera dados para o restaurante de forma grande. Tem uma frase que eu sempre falo em consultoria que é o seguinte: na era da experiência, tudo é objeto de marketing. Então, o primeiro contato que seu cliente vai ter é ver o cardápio do seu restaurante. Altas vezes, quando eu fui para alguns eventos, alguns eventos, tanto de empresários em restaurantes, quanto mesmo, sair mesmo para comer alguma coisa ali no Sudoeste, no Cruzeiro, eu entro no cardápio do restaurante. A primeira coisa que eu faço Sim. é entrar no cardápio do restaurante. E isso também gera até uma percepção de valor. Do tipo, eu já fui em um restaurante ali no Sudoeste que, se eu não me engano, ele cobrava de 50 a 60 reais o prato. Se eu não me engano, é o crepe. Não é o nosso patrocinador lá, mas é um que... Eu não conhecia ele antes, então, enfim. Mas ele cobrava Foi 50 pro lugar errado. Hã? Foi pro lugar errado, Pois por é, isso. né? E aí, ele cobrava 50 reais e o cardápio era de PDF ou no Canva. Gente, automaticamente eu, como comunicólogo, vou pensar, nossa, não vale. Sendo bem sincero, não vale. Tá muito caro. Por quê? Porque a minha experiência desde o primeiro momento foi uma experiência ruim. Já, por exemplo, tem restaurantes que a gente vai com cardápio, pode ser até aqueles de programa mesmo, com cardápio já organizado, que a gente consegue pedir, consegue fazer interação. Nossa, é um outro valor. A consumação fica muito bem colocada. Eu mesmo tenho um que eu já falei para a Tati, que a gente vai marcar o nosso futuro happy hour lá, que é o Na 6, ali na Asa Norte. Cara, eles atendem pelo WhatsApp. Você não precisa ficar chamando o garçom. Se você for pagar pelo Pix, tu paga por ele mesmo. Entendeu? Legal. Então, isso já é uma tecnologia muito melhor. Que é um cardápio que funciona, é um cardápio que a gente não tem aquela gritaria no meio do bar e que a gente consegue pedir de uma forma tranquila, não precisa. Igual o Caminito, né? Já É, viu que o Caminito a gente pode fazer o pedido no tablet. sim, então, são experiências necessárias. O Now, se eu não me engano, ele também está começando a ter esse cardápio Legal. digital. Então, são experiências que eu vou fazendo. E isso tem até um estudo agora de uma grande rede, como o McDonald's, que só deles terem implementado aquelas telinhas, O Totem, né? aumentou de 30% a 40% a quantidade de pedidos. Nossa, E sem porque é prático. prático. Altas vezes mesmo na correria do dia a dia, nossa, eu vou passar ali no Mac para pegar um sundae. Não tem nenhum cara no caixa, eu vou no totem lá. Hoje eu sou membro do Mac, né? Eu tenho aqueles meus pontos. Automaticamente, às vezes eu entro e aí eu falo, nossa, eu vou pedir só um sundae. Aí quando eu penso que não, deixa eu dar uma olhada ali nos meus pontos. Já tem a tortinha lá de maçã como brinde. Olha que Aí legal. e isso vai gerando uma experiência. E isso também é a estratégia que o marketing traz Sim. também. E isso, no fundo, o que a gente vai fazer lá na frente? Capturar esses dados, minerar esses dados e tomar decisões de marketing. Nossa, se naquele dia, aquela comunidade, que eu sei que tem uma pergunta de comunidade aí também, naquele dia, aquela comunidade veio aqui e aumentou de 30% a 40% a mais o faturamento do meu bar, por que eu não vou chamar eles mais vezes? Por que eu não vou gerar um cupom de desconto para aquele negócio? E criar estratégias para aquele público. Para aquele público. Então, é muito do que, em tese, eu venho conversando com a Tati, com os parceiros do Brasília Comércio. Nossa, a gente vai colocar mais restaurante? Vai. Só que a gente tem que ser respeitado como tal, como um agregador de público, como um tracionador de público mesmo. E com isso a gente vai conseguindo trazer a Muito ideia. legal. Eu achei, assim, incrível. Então, vamos só preparar o corte. Restaurantes, vocês ainda têm o cardápio em PDF ou no Canva. Escuta o Israel agora, porque vocês vão aprender como fazer certo. Então, gente, a maneira correta de fazer é o seguinte. Hoje, na pior das hipóteses, assim, cardápio em PDF em Canva, jamais. Eu acho que vocês estão perdendo venda, vocês estão perdendo coleta de dados, vocês estão perdendo análise em real time do que o cliente está pedindo, o que está faltando, até mesmo para melhorar para as próximas vezes. Aí, o segundo momento, pode ser qualquer aplicativo daqueles de cardápio. Hoje tem o meu cardápio, o iFood tem sua própria solução também,
outras do mercado, até mesmo a que usa no Nascez e tudo mais. E essa eu não vou falar, porque não estão pagando o programa. Mas ainda, mas eu já dei o contato para a Tati para entrar em contato com eles, para pelo menos chamar para uma entrevista, porque é um sistema muito bom mesmo. Legal. Pode ser uma solução como essa, e por fim, uma solução que eu chamo de solução própria, né? Com um site onde a gente consegue começar a traquear as páginas, o que a pessoa procura e tudo mais, para assim você começar a ter uma análise de dado mais assertiva para aquele universo do restaurante. E esse é o diferencial de ter um especialista em marketing e sites e, enfim, diferentes plataformas como o Israel. Vamos para a próxima pergunta, Israel? Bora. Vamos ver aqui o que a gente tem por aqui que eu selecionei, que ele já deu uma olhada, né? Já sabe que vai ter pergunta de marketing de comunidade. Então, além da parte técnica, tu também atua com comunidades. Como que elas entram na estratégia de crescimento das suas marcas que tu trabalha? Então, a comunidade, ela é o que eu chamo da catapulta dos negócios que eu trabalho. Hoje existem grupos de interesses, assim como existiam as comunidades no tempo do Orkut. E aí a gente tem que, assim, não sou tão velho assim, mas utilizei durante um tempo. Tá me chamando de velho, Israel? Assim, não, brincadeira, Tati. Tá, a comunidade no Facebook serve? Tá. Então, mas hoje a gente tem grupos de interesses muito grandes na nossa cidade. Brasília, infelizmente, é uma cidade que ela não é aberta para quem é de fora. E isso, graças a Deus, tem iniciativas que eu participo, a Tati mesmo sabe de uma, que eu já comentei com ela, que, inclusive, depois a gente, quem sabe, vai ter um podcast com ela também, quando ela estiver na cidade. Sim, é sensacional. Pode falar o nome. No Clube do Litro. Ah, tá. Do livro, gente, do livro. É litro mesmo, tá? É da galera que gosta de tomar um alquinho. Isso, basicamente, é uma comunidade que o povo se junta para beber nos bares na região mais das satélites ali do Distrito Federal. E hoje é uma comunidade que está em Brasília e Goiânia e Anápolis. E, cara, é uma comunidade que está de 30% a 40% de acréscimo no faturamento dos bares. Gente, vocês que são donos de restaurante, pelo amor de Deus, tipo, tá um canal de vendas no final de semana. Hoje tem restaurantes mesmo, quando se programa, porque aí tem o segundo ponto. A partir do momento que o estabelecimento quer fazer um evento desse, ele tem que se programar com antecedência, porque o povo vai sedento e é meio que uma chancela quando uma comunidade faz um evento dentro de um restaurante, ou que seja para o público distinto, é uma chancela para aquele público. E a experiência tem que ser agradável para aquele público. Certeza. Por exemplo, no penúltimo encontro do Clube do Litro, que eu fui, 2 horas para servir um refrigerante. Complicado, né? Infelizmente, mas, tipo, não dá vontade. Não dá vontade de pedir mais. E, gente, é uma questão de lógica. Se eu tô indo para um encontro, eu tô disposto a consumir naquele local. Se eu tô disposto a consumir naquele local, o mínimo que eu prego, que eu preciso, é uma experiência do usuário adequada naquele local. Se eu não tenho experiência adequada, acabou. O dinheiro vai ficar na carteira, não vai ficar no seu caixa. Então, são 2 pontos aqui, né, Israel? A gente tem que analisar, porque quem ainda não aplica a comunidade, o marketing de comunidade no seu restaurante, na sua loja, é algo que já está perdendo, que já está deixando dinheiro na mesa. Mas também não adianta, talvez, tu aplicar o marketing de comunidade e não trazer o resultado que eles buscam ali, que é um bom atendimento, para que eles voltem, para que eles divulguem, né? Que venha do boca a boca Que essa nem divulgação. mesmo, a Tati me falou muito bem do Ambar. E eu falei, nossa, o Ambar deve ser um território mais alternativo. Não vou. Corta, eu estando no Ambar. E amando. Eu cheguei no sábado no grupo, eu falei, oi, gente, tudo bem? Então, tá vendo? Eu tava ali no Ambar, eu preciso que poste essa matéria pra ontem. Aí a Tati, eu não vou... Do jeito dela, não vou postar festa na página, não. Eu falei, tá bom, não vai postar? Beleza. Aí eu chego depois, né, surgindo, obviamente, porque eu tenho meus trânsitos com a Marcela. Eu falei, Marcela, tu gostou? Aí ela, eu amei, Israel, e eu quero ir na próxima. Aí eu falei, então a gente vai ter a matéria na próxima pra página. Aí eu falei, mas eu não consegui. Ela falou, então deixa eu tentar eu. Aí a Marcela conversou, então vai ter sim uma matéria de uma festa muito interessante no Ambar. E com uma programação muito bem rica. E o Ambar é um exemplo disso. É um bar que ninguém dá nada por ele, ninguém conhece direito, mas quando tu vai, tu se apaixona, porque é um ambiente totalmente diferente dos outros bares da cidade. Então, isso é muito legal também. E ele trabalha com comunidade como ninguém, né? Quem realmente frequenta lá, ama e vive indo lá. E tem poucos lugares como o Ambar. Bom,
E o que muda para uma marca quando o conteúdo passa a ter estrutura, direção, consistência? Aí o crescimento fica fácil, basicamente é isso, voltando naquela frase. Mas não só isso, a consistência, ela te leva à repetição, o conteúdo, ele te leva a identificar o seu público mais fácil. E principalmente, ou ainda mais no nosso país, onde a gente tá polarizado, a gente não vou falar de política, mas aí cada um tem sua tribo, cada um tem seu ponto de vista, e isso é muito importante também. Das empresas, muitos consumidores estão olhando para isso. Então, tem empresas. Tem empresas que muito consumidor que fala, nossa, só tá meio estranho aquele público, tipo, não vou consumir. E tá tudo certo. Então, a gente consegue, sim, ter essa constância de crescimento. E sempre querendo vender mais. Então, uma empresa que que faz o óbvio bem feito, que se expõe mais, que começa a fazer mais coisas, que começa a vender mais, que começa a se organizar melhor, ela vai conseguir de uma maneira muito mais fácil fazer a venda e conseguir bater as suas metas do mês. Legal. Então, falando de organização, como é que tu analisa quando a empresa ela tá pronta para começar o marketing ou quando ela ainda precisa se organizar? Então, eu vou dar um exemplo do próprio Brasília Comércio, como quando a gente chegou. Tatiane chega num dia numa reunião num café maravilhoso ali do Sudoeste. Eu não lembro o nome do café. Estúdio Grão Coffee. Estúdio Grão Coffee, maravilhoso. Eles fazem o própria torra, então é bem legal. É legal mesmo o espaço e me contou de todos os projetos. Eu acho que a gente ficou quase 1h30 ali falando de todos os projetos. Eu falei de todos os meus, falei dos outros projetos que eu participo. E a gente conversou sobre as possibilidades também da página, foi muito legal. Claro, eu já tinha feito a pesquisa anteriormente com ela e já saberia que tinha uma grande oportunidade. Uma pessoa em comum me indicou muito bem você, assim como me indicou também. Sim. Mas, e aí a gente começou a conversar. E eu falei, cara, ela tá pronta, eu só preciso organizar a casa, primeiramente, que foi justamente o portal. E aí, a partir dali, a gente começar a fazer um processo de comunicação sólida dentro do Brasília Comércio como um todo. E aí, claro, é aquela que é a minha visão, obviamente, de agregador, né? A gente começa por o mais fácil e depois vai entrando nos outros, como já é hoje, né? Querendo ou não, eu acho que eu tô sendo perto de ser alçado a diretor de tecnologia do grupo de Forene, porque tá tudo... Do grupo de Forene, eu amei! Cadê? Vamos criar agora esse grupo! Do grupo de Forene, porque tá sendo muito disso. Porque hoje, querendo ou não, eu cuido também das automações das outras empresas, ajudo em escolher VPS e tudo mais, né? Então, tá tudo certo. Então, vamos aqui para a próxima pergunta, Israel. Quais sinais mostram que um site ou um e-commerce não está cumprindo bem o seu papel dentro da estratégia da empresa? Então, tem 2 sinais. O sinal técnico, que é um sinal que muita gente não se atenta, mas os números, principalmente do Google Speed Test, estão no mínimo amarelos. Então, é onde eu olho para o portal de uma forma bem sólida. Então, tipo assim, se ali tá amarelo para vermelho, vermelho então esquece. Eu já começo a ligar pro cliente, eu já começo a perturbar a pessoa logo dali da primeira análise. Por quê? E por que eu falo isso, né? O Google, ele usa ele usa analogia de sinal. Então, verde, amarelo, vermelho. O Google Speed Test. Eu já até te mandei já, eu acho, do portal uma vez. E aí, o amarelo quase chegando no verde é tolerável. Então, tipo assim, 70% de desempenho, em geral, para cima é tolerável. E abaixo disso, a gente começa a ter pontos de atenção. Onde eu costumo dizer que eu começo a brincar de laboratório de testes, né? Eu coloco um plugin, tiro um plugin, coloco um negócio, mudo, entro no tema, né, que a gente chama do WordPress, mexo alguma coisa e vou fazendo essas atualizações. E aí, isso é o primeiro ponto. Agora, o ponto de vista eu chamo que é a mentalidade barra disposição do dono. Então, tipo assim, se eu conversasse com a Tati naquela reunião e eu percebesse, de alguma forma, que ela não estava disposta, que ela estava conformada com aquilo que estava acontecendo no portal, não ia acontecer um negócio, eu ia sair daquela reunião, tipo, pô, gastei 2 horas do meu dia e não aconteceu um negócio, tá tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, eu olho muito para esses 2 pontos. O primeiro ponto é mentalidade do dono e o segundo é a análise técnica mesmo. Como eu sou analítico nato, né, meu A é bem... Meu perfil diz que meu A é... Meu conforme é muito grande, né? Uhum. Então, eu preciso de ter muitos dados.
Então, eu sempre vou pro técnico primeiro, para Que depois... bom, né? Porque realmente tá no lugar perfeito pra ti. Aí, depois, eu vou pro comportamental e análise de conteúdo também. E aí, tipo, tem alguns nichos que eu não trabalho e tudo mais. Então, a gente começa a já filtrar o ICP da empresa também ali também. Legal. E conta aqui pra gente de que forma que o marketing ajuda a escalar a empresa sem virar bagunça. Então, o marketing, ele ajuda primeiro trazendo novos clientes, mas por isso que precisa de uma base sólida, e principalmente para bares. Gente, vocês estão perdendo dinheiro hoje em dia. Um bar que não tem um CRM, como, por exemplo, alguns da cidade, bem famosos e bem grandes, que não sabe o que está acontecendo no salão de vendas de vocês, vocês estão perdendo dinheiro na mesa. Esclarece o que é CRM pro pessoal. CRM, ele é uma tecnologia barra sistema que ele organiza os contatos da empresa de uma forma bem sólida. Então, toda e qualquer empresa que se preze, ela tem um CRM de qualidade, aonde ela vai ter as oportunidades, as vendas, o que está acontecendo, como que foi o contato com aquele cliente, para dali você fazer os filtros, né? O cliente que deu muito trabalho, por exemplo, na agência eu tenho os clientes que eu não quero atender mais. E esses clientes, quando eles mandam mensagem, eu ignoro. Não, Ah, Israel! não, mas a realidade é essa mesmo. Tipo, e alguns até sabem, porque, tipo, eu falo, cara. É que a gente demite cliente mesmo. Não Não, tem essa. A e gente assim, realmente demite cliente. a Tati, ela fica assim, meu Deus, Israel tá falando muita besteira. Mas não, a realidade é essa mesmo. Eu demito alguns clientes Sim. na cara e na coragem, porque vão atrapalhar meu negócio. É. Entende? Então eu falo pro todo dono de bar, cara, investe umas horinhas organizando quem veio no seu bar. Dá uma olhada no seu sistema de maquineta, principalmente agora que os bares pegam o número de telefone ali. Isso vocês têm o maior dado da face da Terra. Assim, hoje vocês conseguem lotar talvez 1, 2, 3 semanas do seu mês com esses dados. E ali sim tem fonte de dados incríveis. Pera, se eu fui por exemplo, vamos dar um exemplo do Ambar. Se eu fui no Ambar numa festa de um gênero X, automaticamente vai ter uma outra festa com gênero parecido, por que eu não mando para esse cliente? Se ele responder que ele não quer ir, é porque ele não gosta daquele gênero. E isso De você música, sim. e a isso você vai trabalhando dentro da sua empresa de uma forma sólida. E para não restaurantes também do mesmo jeito. Ali o CRM você vai dando uma olhada para onde você está indo, entendeu? Eu digo, Interessante. no último ano para cá, eu investi muito na organização do meu CRM da empresa. Tipo assim, até então eu vendia CRM, eu falava de CRM, mas eu não organizava isso para mim. E aí, com isso, a gente vai conseguindo trabalhar. Não, beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. O que tu costuma priorizar quando tu precisa estruturar o digital de uma empresa do zero? Para ser bem rápido, para ser bem sucinto, eu gosto de primeiro organizar o site do cliente, depois eu vou para a rede social, e aí, por fim, eu vou organizando a parte mais interna. Então, assim, para dar resultado rápido é site, aí eu organizo um pouco do interno relacionado ao site, então, conexão, nem que seja de uma bagunça ali, meio que improvisada dentro do CRM do cliente e tudo mais. Depois eu vou para redes sociais. E aí, por fim, as partes internas. E aí, nessas partes internas, a gente começa o processo de tração mesmo. O que seria isso? O processo de tração seria a parte de trazer novos clientes. Mas, assim, não adianta nada trazer novos clientes, talvez em grande potencial, se o cara não tem essa organização de como Não tá atender. preparado, né? Para atender. Que acontece também. Nossa, eu tenho muito cliente, tô perdido, tô com a operação travada, não tenho como, e aí, o que eu faço? Cara, não é o momento. O momento é você organizar a casa. Primeiro organizar para depois focar em crescer. Crescer. Interessante. E isso é o teu trabalho que tu consegue também, né? Por meio do marketing, que é focado tanto no site, em todas Isso. essas estruturas. Todos os sites da empresa já saem com o mini CRM implementado. Legal. Até o Brasília Comércio tem um mini CRM ali dentro. A gente tem os dados de metrificação, tipo de quem entrou, qual matéria está subindo, qual matéria está no topo, qual matéria está nesse embrolho, assim, a gente tem tudo mapeado. Para a gente até conseguir trazer melhores resultados para a página, para a gente atender realmente a pessoa que está em busca de algum determinado assunto, para que a gente traga mais vezes para ele reter essa pessoa ali, né, na página. Isso. E me explica aqui uma coisa. Como que o marketing muda quando a empresa entende melhor quem ela é e onde ela quer chegar?
Então, isso é o fator central, né? Essa pergunta deveria ser a primeira. Se fosse a primeira, eu ia ficar só nela. Isso vale até um outro podcast mais na frente só para falar dela. Mas, basicamente, eu percebo que quando a empresa começa já entendendo quem é seu público, seu negócio, fica muito mais fácil o trabalho para a agência cuidar. Eu sigo um autor que é o Pedro Superti. E ele fala de marketing para empresários. E é engraçado porque como eu venho da comunicação, na hora que eu escuto ele falando, eu falo, nossa, isso daqui eu aprendi na faculdade. Isso daqui tá diferente um pouco da faculdade, mas faz mais sentido aqui. Então, e ele fala muito disso. Tipo, as marcas, elas precisam transmitir a emoção delas. E se o dono não sabe nem qual é a emoção da sua marca, esquece. Não tem como. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Ambá. O Ambá, ele sabe qual é o público dele, ele sabe qual é a fatia do mercado que ele atende em Brasília. Então, esse público ele consegue atender muito bem dentro do Ambá. Por isso que quando a gente vai lá, eu, você, até a Marcela, a gente fala, nossa, que experiência magnífica. Por quê? Porque o público já está selecionado, está setado para aquilo dali. Então, isso é muito importante também. Legal, mas então essa análise da persona, ela é importante, ela vem antes de tudo. Antes de tudo, ela começa, eu acho que é o primeiro, antes mesmo de contratar uma agência. Qual é a persona do meu negócio? E assim, persona hoje, ela é muito ampla, né? Eu digo até mais, se você não conseguir fazer a persona, faz pelo menos um ângulo de ataque. Quem o meu negócio atende? Atende empresários de 20 a 30 anos que estão iniciando a carreira. Pronto, isso é um ponto que você vai ter que focar. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo a persona. Legal. E o que diferencia as marcas que conseguem manter o crescimento ao longo dos anos daquelas que crescem rápido, mas que depois travam? Então, é justamente o que eu chamo que é o crescimento do castelo de areia, né? O cara constrói uma estrutura, só que ele coloca só um pino lá embaixo para sustentar essa estrutura. E aí, quando passa uma avalanche por essa empresa desmorona. É o que acontece hoje com grandes players do mercado digital. Aí faz o primeiro, segundo, terceiro lançamento, no quarto, por falta de estrutura, quebra. Esse é o mais comum de acontecer. Então é a falta de organização também, né? Porque não adianta nada tu ter crescido rápido e não criar uma base forte e estruturada, E organizada. aí eu sempre falo para os meus clientes, entre crescer rápido sem estrutura e crescer devagar com estrutura, eu prefiro crescer devagar com estrutura. Também concordo completamente. Então, para finalizar, para quem quer entender melhor o teu trabalho, Israel, como é que vai te encontrar aqui nas redes Então, sociais, telefone, para acessar, né, teu trabalho e conhecer melhor? o meu trabalho, em primeiro lugar, e o mais completo é o meu portfólio / site institucional. Já que eu faço site, eu tenho que ter o meu próprio site. É bom, né? Pois é, né? Porque eu vendo o site e não tenho o site, aí não dá. Aí 2 horas de podcast, ou uma hora e meia, né, de podcast. E qual é o seu site? Não tenho, pô, não dá. Não é assim que a banda toca. E o meu site é www.israelmartins.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os produtos que eu faço, tanto na parte de automação, quanto na parte de sites, quanto na parte de propriamente o meu método, que é o método eixo, que é justamente para dar um eixo nas empresas de uma forma sólida. E aí, além disso, também tem meu Instagram, que é israelmartins.mkt, que a gente tem vários conteúdos lá e a gente começa a colocar conteúdos também sobre marketing, estrutura e um pouco do lifestyle de como é ser dono de uma agência de marketing, como é trabalhar, como é ser bem desenvolvido nesse ramo de empresários que eu sou aqui em Brasília. Legal, então, deixa aí o Instagram, fala aí o Instagram pro Instagram pessoal. é @israelmartins.mkt. E aí podem mandar um direct lá, Pode mandar o que vai direct. poder bater um bate-papo aqui, ter um Sim, sim, bate-papo contigo, sim, sem custo, para sim, entender um pouquinho o que tu pode trazer de diferencial para as sim. empresas. E lembrando que os membros do Empreende Clube, que é o clube da Tati de negócios, tem uma consultoria mais especial comigo também. E de vez em quando eu dou uns brindes lá nos sorteios ou nos jantares de negócio que a gente faz também do Empreende. Empreende Clube tá imperdível, viu? A gente tá voltando agora em fevereiro, fiquem de olho. Então é isso, gente. Obrigada, Israel. Eu que Obrigada por agradeço, vir Tati, aqui. pela oportunidade, por me trabalhar contigo. Já aturar mais um louco, apesar de que todos nós somos, né? Mas tá tudo bem. Louco, todo mundo tem um pouco. Mas obrigado pela oportunidade. Eu acho que o portal ele vai crescer muito em Amém, 2026 amém. e a gente está aqui para isso, né?
e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Obrigada, Israel, por Eu que compartilhar com a agradeço. gente. Obrigada, pessoal. A gente espera que vocês, nos próximos episódios, a gente sempre vai continuar trazendo aqui no Brasília Comércio algum empresário ou algum outro expert, assim como o Israel, que pode agregar para os empresários crescerem com as suas empresas. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.